Oi, bem-vindos ao Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janes Rocha, jornalista na SBPC, e vou apresentar a 7ª temporada que está começando agora. O assunto da nova temporada é o meio ambiente, que, ao lado de ciência, educação e saúde, é um dos temas mais caros à SBPC. Nessa estreia, vamos abordar o tema de forma mais geral, falando da importância do meio ambiente, dos impactos das mudanças climáticas e os riscos que elas representam para o planeta, a biodiversidade e a humanidade. Nos próximos episódios, vamos fazer juntos uma viagem pelos 6 biomas brasileiros: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Nossos entrevistados serão nossos guias, mostrando a importância do meio ambiente para o país e a população e os desafios para a sua conservação. Vamos ouvir pesquisadores e estudiosos. E, saindo um pouco da universidade, cada episódio vai trazer também o depoimento de pessoas comuns que vivenciam o meio ambiente em seu dia a dia, necessitam dele para viver e trabalhar, ou que tenham sido vítimas dos efeitos das mudanças climáticas sobre esses biomas. A proposta é que, ao fim da temporada, todos conheçam e valorizem um pouco mais o bioma que cada um de nós habita no Brasil. Nosso primeiro entrevistado é o vice-presidente da SBPC, o professor Paulo Artacho, um super especialista no assunto. O professor Artacho é doutor em Física Atmosférica pela Universidade de São Paulo e membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, o IPCC. Bem-vindo ao Som da Ciência, professor. Por que é tão importante falar sobre as mudanças climáticas? Temos visto nos últimos anos um agravamento significativo da emergência climática, das mudanças climáticas que deixaram de ser simplesmente mudanças para ter impactos muito significativos na sociedade brasileira e na sociedade planetária. Então, hoje, observamos claramente o aumento de eventos climáticos extremos, tais como grandes secas, grandes inundações, que estão trazendo impacto socioeconômico muito grande, além de vidas e perda de renda. Você tem deslizamentos de terra que faz com que pessoas que tenham muito pouco na sua vida percam todo o pouco que têm. Então, o Brasil precisa urgentemente de um plano de adaptação climática com a implementação de medidas que sejam efetivas para a proteção da população brasileira contra o aumento dos eventos climáticos extremos. Como isso se conecta com a situação dos biomas brasileiros, que serão foco dessa temporada do podcast? É importante percebermos que cada bioma brasileiro diferente vai sofrer diferentes impactos com a questão das mudanças climáticas. Por exemplo, o Nordeste brasileiro pode se tornar uma região árida em vez de uma região semiárida. A Amazônia está tendo uma forte redução da precipitação e no Pampa Gaúcho nós estamos vendo o contrário, um aumento da precipitação com aumento de inundações e assim por diante. O Pantanal, estamos vendo secas cada vez mais frequentes, com incêndios de grande porte que dizimaram a fauna e a flora do Pantanal nos últimos 3 anos. Então, cada bioma brasileiro tem impactos diferentes, por isso que o estudo de cada bioma, seu impacto no clima e sua sensibilidade às mudanças climáticas é estratégico e muito importante de ser estudado. Para a ecóloga Luciana Barbosa, representante da SBPC no Conselho Nacional do Meio Ambiente, os desafios para enfrentamento da emergência climática são enormes, começando pela atenção redobrada à conservação dos biomas. Nós não vamos ganhar mais desmatando
a Amazônia ou reduzindo a área de vegetação do Cerrado, dos Pampas, na Caatinga. Mas nós vamos ganhar bastante, até em termos de balanço hídrico, climático, conservação dos solos, dos recursos hídricos, se nós mantivermos essas áreas de vegetação. Eu acho que isso é um elemento bastante importante, principalmente quando olhamos para um ecossistema como o Cerrado, né? Que ali naquela região nós temos a maior parte das nascentes dos grandes rios brasileiros, né? Então, isso é realmente preocupante, porque ao mesmo tempo que se fala em expandir a agricultura, né? Porque temos que produzir, até que ponto temos que produzir mais? Se nós temos um avanço tecnológico tão grande, nós podemos produzir mais em áreas menores. A professora Luciana Barbosa acredita que para os próximos anos é necessário focar na fiscalização e na valorização das instituições que zelam pelo meio ambiente no Brasil, como o IBAMA, o ICMBio, além de buscar o equilíbrio entre o crescimento econômico e a sustentabilidade. Podemos fingir que não estamos ouvindo os alertas da ciência e ignorar o chamado. Muitos, no entanto, não têm escolha. É o caso de milhares de moradores dos morros de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Pouco mais de um ano atrás, em fevereiro de 2023, as casas deles foram arrastadas pelo deslizamento de toneladas de lama e vegetação. Um desastre causado por uma quantidade de chuva nunca vista antes. Mais de 600 milímetros despejados do céu em poucas horas. A gente nunca sabia que aquela casa estava suspensa em uma pedra gigante. Aí eu olhei assim, olhei pro juramento assim, meu Deus do céu. A gente corremos da chuva, corremos da lama, a gente podia ter a água teria ter levado a metade da casa. Essa é a Eleonora Barcelos, diarista, mãe de 5 crianças, uma das vítimas do deslizamento de terra que teve que sair correndo de casa para não morrer. Se chovesse mais, a gente não tivesse amanhecido e a gente ia descer metade da casa. Aí eles foram lá, a Defesa Civil falou que aquela casa ela pode, em qualquer momento, ela fazia assim. Afundar. Nem é cair para frente, é afundar. Aí acontece, mas a gente sempre tem fé em Deus, né? Que ali Deus sempre estava com a gente ali. Mas é assustador, foi assustador que a gente viu o barranco aqui tudo já descendo, coisas na cabeça atrás da outra. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A Eleonora morava no Morro Topolândia, em São Sebastião, que, assim como a Vila do Saí, que ficou mais conhecida, deslizou com aquela chuva violenta. Nesse primeiro episódio, vamos revisitar este que foi um dos eventos de extremos climáticos mais graves já registrados no Brasil. O deslizamento de terra nos morros de São Sebastião em 2023 deixou 65 mortos e mais de 4.000 pessoas desalojadas. A reportagem do Jornal da Ciência foi até lá para saber qual é hoje a situação daquelas famílias que ficaram desabrigadas. Era uma segunda-feira do fim de janeiro. O tempo estava fechado e chuvoso quando eu cheguei na Vila de Passagem. A Vila de Passagem foi construída pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU. É composta por uns barracões de madeira pintados de branco em um terreno cercado por telas de arame. Parece, na verdade, um campo de refugiados. E é de refugiados climáticos. Como o próprio nome diz, a vila foi projetada para que as pessoas ficassem abrigadas de passagem, temporariamente, só até que estivessem prontas novas residências prometidas logo após o desastre. Seria irônico se não fosse trágico. As famílias estão até hoje lá nesse lugar, que é quente, mal ventilado e minúsculo. Mais de um ano de passagem. E o pior, com pouquíssimas perspectivas de saírem dali tão cedo. Nos bairros onde desceu o morro, que nem aqui na Topolândia, na parte de cima onde desceu os morros, lá
em São Sebastião, lá na Costa Sul, na Vila Açaí, Juqueí, na minha rua, em Boiçucanga, lá na Beira Rio, na Tropicanga, que é um bairro também da Beira Rio. Nesses bairros a população, dia de chuva, não dorme. Dia de chuva você só vê TV ligado, rádio ligado, pessoal andando para cima e para baixo, não vê o povo dormir, o povo fica com medo. Na hora que começa a chover, o povo fica com medo, já fica atento para qualquer coisa, correr para a rodovia, com medo dos morros descer. E até hoje, o governo do estado e o governo municipal não fez as contenções que já era para ter sido feita lá atrás. Já vamos para um ano. Agora eles estão fazendo drenagem. Já era para estar fazendo as contenções e não fizeram nada ainda. Eles querem o quê? Eles querem demolir casa, em vez de fazer as contenções para botar as famílias em segurança, porque os muros de contenções seguram o morro. A gente já aprovamos de A mais B, que se eles tivessem feito os muros de contenções com as duas verbas que o governo federal mandou lá atrás para fazer o muro de contenção, os morros não tinham caído, não tinha tido vítima nenhuma. Esse é o Laércio Honorato, que também perdeu sua casa com tudo dentro. Por sorte, ele e a família estavam fora naquele dia fatídico. Até hoje, o Laércio tenta conseguir uma nova moradia. Esse é o ponto. Escolhemos o caso de São Sebastião para abrir a 7ª temporada, não porque tenha sido o único desastre desse tipo, talvez nem o pior, mas por ser emblemático e recente no país de um dos efeitos mais brutais e incontroláveis da aceleração das mudanças climáticas, as chuvas torrenciais. E também é um retrato de como as vítimas dos desastres causados pelo clima são sempre os mais pobres, que são duplamente prejudicados pela tragédia das perdas de vidas e bens materiais e pelo descaso do poder público. Então, de uns 20 anos para cá, a gente sempre tem uma grande chuva por ano, ou uma grande chuva com vítima a cada 2 anos. Então você tem o deslizamento pontual que às vezes mata uma família, uma pessoa, teve uma em Boiçucanga que matou uma criança, em Boiçucanga de novo, na Tropicanga matou uma família, e eram pontuais, né? Nunca dessa magnitude. Esse é o Fernando. Eu sou Fernando Puga, sou engenheiro agrônomo, frequento São Sebastião desde 75, quando tinha 2 anos de idade, e vim morar aqui em 95, que foi quando eu me formei em agronomia em Botucatu. Ele mora em São Sebastião, é dono de uma loja de projetos para paisagismo e é candidato a prefeito nas eleições deste ano. Fernando conta que as chuvas extremas causadas pelas mudanças climáticas encontraram uma enorme população vulnerável que se estabeleceu nos morros não por outro motivo senão a absoluta falta de uma política habitacional que possibilitasse a moradia em lugares seguros na cidade. Então, aqui a gente tem diante dessa ocupação que teve assim que abriu a Rio Santos. Então, começou um processo capitalista de ocupação das terras, né? Então, as pessoas que estão em São Paulo, que têm um poder financeiro maior, elas disputam o território para a ocupação com a população daqui. E o que aconteceu na ocupação da cidade durante esses anos todos, vamos falar 40 anos, é que você tem um processo de exclusão. Então, todo o território foi parcelado e foi feito para as pessoas que não moram aqui, né? Para construir casa de veraneio ou construir empreendimentos hoteleiros, de hotéis e pousadas. E para as pessoas que moram aqui, nunca foi feito um loteamento popular, nunca foi feito um conjunto habitacional social, seja do Minha Casa Minha Vida, seja do CDHU, só pequeniníssimas experiências que, por exemplo, que foram feitas lá na Costa Norte para abrigar 98 famílias, se não me engano o número é esse, que moravam em área de parque estadual. Em resumo, a tragédia de São Sebastião tem outras dimensões: a desigualdade social, a injustiça climática e o racismo ambiental, que fazem com que os que mais sofrem sejam sempre os mais pobres, e entre eles a maioria negros, grupos que são os menos responsáveis pelas mudanças climáticas.
Agora vamos sair um pouco do diagnóstico para as propostas concretas de enfrentamento dessa emergência. O engenheiro Irineu Brito, professor do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, em São José dos Campos, conhece bem a realidade climática litorânea do estado de São Paulo e é especializado em prevenção de desastres e logística humanitária. Ele opina que as barreiras de contenção de que o Laércio Honorato falava antes são úteis para conter os deslizamentos, sim, mas o mais importante é treinar os moradores para escapar com vida. A gente já está vendo aumentando essas emergências climáticas. Então, você vê essa chuva de 600 milímetros, tá? A questão de São Paulo, a questão de Porto Alegre, a região sul, né, é afetada ali pela zona de convergência do Atlântico ali, está aumentando. Então, as pessoas têm que se prepararem para isso. Investir em infraestrutura é interessante? É interessante. Então, radar, com barreira de contenção, ou às vezes são paredes, não sei se você já viu, se constroem paredes para reduzir a velocidade da água, tá? Então você coloca esse tipo de coisa, tudo, mas o que é importante é você ter a população capacitada, porque não adianta nada você falar isso se a população colocar uma sirene, se a população não sabe para onde ela vai correr. Então você tem que envolver a população, fazer simulado, conduzir simulados, envolvendo a população, envolvendo toda a infraestrutura do município. Desastre não é problema da Defesa Civil, é um problema do município todo, não só do município, mas também das concessionárias de serviços, né? Água, luz e gás, tá? Também é um problema deles. Então, você tem que envolver isso tudo para, digamos assim, você criar o termo que a gente usa, né? Resiliência daquele local. É isso, ficamos por aqui nesse primeiro episódio. Esperamos que a nova temporada do Som da Ciência seja uma oportunidade de aquisição de conhecimento, que é o objetivo da SBPC. E se você gostou, dê uma estrelinha na sua plataforma preferida, compartilhe e deixe uma opinião, ou uma sugestão, ou uma crítica, por que não? O podcast O Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcasts. Até a próxima, tchau!